Durante a epidemia da influenza, Eurípides anuncia que está próximo seu desenlace. O anúncio é feito dia 22 de outubro e o seu desencarne acontece dia 1º de novembro. Esse é o conteúdo que nós vamos estudar hoje, do penúltimo capítulo desse livro, Eurípides, O Homem e a Missão. E nós convidamos a nossa companheira, que sempre nos acompanha no nosso canal, sempre dá a sua colaboração, a Simone Freitas, que é trabalhadora do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Parnaíba, para conversar conosco sobre esse capítulo. Bom dia, Simone. Seja muito bem-vinda, minha querida. Hoje você tem a atribuição de conversar conosco sobre o penúltimo capítulo desse livro, Eurípides, O Homem e a Missão. Então, fique à vontade desde já. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida, pela oportunidade de estudar, refletir, fazer parte dessa jornada junto com todos, né? Então, vamos conversar um pouco, refletir um pouco sobre o capítulo 22, o desenlace, né? Do nosso aqui estudo do livro do Eurípides, O Homem e a Missão. Então, vamos começar comentando, refletindo um pouco sobre esse título, né? O desenlace, né, que a autora deu, né? Então, ela poderia ter usado outra palavra, né? Mas essa desfazer os laços foi o que ela escolheu e que está bem fundamentado, principalmente no Livro dos Espíritos, nos demais livros, né, codificados por Kardec. Mas eu selecionei aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que falam a respeito do desenlace, né, cuidando para que isso fique bem organizado com o estudo de hoje, né? Então, o que pode nortear aqui a nossa reflexão, né, do Livro dos Espíritos a respeito de desenlace, né? Lá no livro segundo do capítulo 3, que é Retorno do Espírito à Vida Espiritual, Extinto à Vida Corpórea, né, que é o que se vai comentar aí no exemplo maravilhoso de Eurípides, e diz assim na pergunta 153, em que sentido devemos entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma regressa à vida eterna. E aí a gente percebe, né, que Eurípides tinha isso muito claro, né, para ele, e tentou, né, e fez isso esclarecendo, né, aos companheiros de jornada a respeito dessa vida eterna, né, que o espírito é eterno, né? Então, ele preparou realmente aqueles que estavam ali próximo, né, para esse momento, né? E aí, aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, 155, diz assim, como se opera, pergunta de Kardec, né, a espiritualidade superior, como se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta é, rompidos os laços que a retém, ela se desprende, né? Daí o nome do capítulo, desenlace, né? Rompidos os laços, né? Então, o espírito se desprende, não é uma coisa que é instantânea, né? Mas alguma coisa mais organizada, né? Então, assim, e no comentário da letra A dessa pergunta, ele diz assim, que o espírito se desembaraça pouco a pouco dos seus laços, eles se desatam, não se rompem, né? E, assim, essa clareza de Eurípides quanto a esse momento, ela não foi, assim, de última hora, né? Ele vem falando, o livro vem comentando em capítulos anteriores, né? Essa reflexão que ele faz, esse preparo que ele faz dos companheiros para que quando chegasse esse momento, né? Não foi uma coisa, assim, de uma hora para outra, né? Então, o capítulo, ele diz assim, e isso nos traz também a
a gente trazendo para a nossa existência, que a gente deve ter sempre essa reflexão, né, com relação a esse momento, fazer esse preparo, né, que é uma coisa certa para todos nós, né, que esse momento vai ser tão tranquilo quanto a nossa existência for. Então, é só mais um momento da nossa passagem aqui, né? Nós teremos várias existências, mas um deles terá esse momento do desenlace, né? Então, o exemplo de Eurípides para nós é o que deve ficar, esse preparo, né? Então, ter ali na nossa mente que o nosso viver, o nosso cotidiano, ele precisa ser norteado para nosso espírito eterno, não só para a nossa existência de agora, né? Então, nós devemos, né, focar naquilo que é importante, fundamental para o nosso espírito, né? Então, o capítulo inicia assim, né? Quando os jornais dos grandes centros anunciaram a terrível epidemia de influenza, a que os portugueses denominaram jocosamente de gripe espanhola, e em Sacramento não havia nenhum caso, Eurípides anuncia mais uma vez o seu próximo desencarne, né? Então, na cidade não tinha nenhum caso e ele já foi, né, preparando as pessoas, né, para esse momento, né? Então, fui pesquisar um pouquinho sobre essa pandemia, né? A humanidade já viveu algumas e essa foi uma das maiores, né? A denominada gripe espanhola, né? Que era na verdade, foi a propagação do vírus influenza do H1N1, que hoje a gente tem vacina e tudo, né? Então, o H1N1, ele se espalhou aí nesse momento da história da humanidade e chegou aí em 1918, né? Foi uma das mais mortais, né? Foi a que mais matou as pessoas aí nesse período, de 1918 a 1920. Tem uma estimativa, porque antes não se tinha a comunicação que temos hoje, não tínhamos acesso à informação como temos hoje, que é praticamente instantâneo, né? O que a gente pode pesquisar, a gente coloca aí na internet, a gente encontra. Nessa época não tinha nada disso, então tem sim uma estimativa, né? Do número de pessoas que contraíram a gripe, né? Ela afetou cerca de um quarto da população mundial da época, né? 500 milhões de pessoas. O número de mortos estima-se também, né, que está possivelmente chega a 100 milhões de pessoas. Isso é um número enorme, né? Se a gente compara com o que a gente viveu com a Covid, que foram só, comparada com a gripe espanhola, é um número bem menor, né? De 7 milhões e 51 mil, 600 por aí assim, né? Um número bem menor porque a gente conseguiu, né, um aprendizado maior para enfrentar, né, essa problemática, né? Então, o número de mortes nessa época, né, na época de Eurípides, foi ainda mais difícil porque a gripe espanhola ela afetava muito os adultos jovens, né? 2 a 3% dos adultos jovens, né? E geralmente as doenças afetam bem mais os idosos, as pessoas com doenças crônicas, mas a gripe espanhola foi diferente, né? Afetava. E aí, o Eurípides estava aí nessa faixa etária, né? De pessoas que foram afetadas pela gripe espanhola, né? Então, lembrando aqui também do Livro dos Espíritos, né, que é uma obra de 1857, a gente tem que lembrar disso, é uma obra do século XIX, né? Lá em Leis Morais tem um capítulo 6 que fala dos flagelos, das guerras, na lei de destruição, né? Entre a pergunta 737 e 741, e eu trouxe essas perguntas para a gente refletir também, né, com relação a esse panorama, né, vivenciado aí pelo mundo, né, na geração de Eurípides, né. Então,
A pergunta 737 diz assim: com qual objetivo golpeia a humanidade com flagelos destruidores? Kardec faz essa pergunta, né? Então, porque a humanidade sempre venceu, isso era uma questão que Kardec buscou resposta, né? E a resposta dos espíritos é fazê-la progredir mais rápido. Então, a gente entende que são momentos muito difíceis, né? Vivenciamos isso, mas a partir desses aprendizados a gente também progride, né? A ciência progride, as nossas relações afetivas mudaram, nosso modo de enxergar as coisas, a humanidade muda, né? A cada situação dessa, né? De flagelos, né? E muitos deles são, né, tirando esses naturais, né, que envolve as inundações, né, que envolve o meio ambiente, que o homem ainda não mexeu, né, esses são os flagelos naturais, mas tem alguns desses flagelos que nós né, escolhemos, né, por nosso comportamento, por nossas ações, né. Então, mais uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa reflexão, né, fazer escolhas melhores enquanto coletividade, né, para contribuir para essa mudança para melhor, né, do nosso meio, do nosso planeta, né. Então, a Kardec também, né, refletindo ainda sobre isso, Kardec diz assim: Deus não poderia empregar outros meios, né, para melhorar a humanidade, em vez dos flagelos destruidores, né? Muita gente se pergunta, nós mesmos perguntamos por quê, né, não teria uma outra maneira, e a resposta dos espíritos é que sim. E ele, Deus, né, os emprega todos os dias. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de empregar outros meios para o aprendizado. O que a gente faz é que a gente espera muito o sofrimento e a dor para crescer, né? Mas temos oportunidades outras que não por esse meio para também crescer, evoluir, aprender, né? Principalmente quando a gente escolhe melhorar nós mesmos e melhorar, escolher, né, o bem, né? Então, ela diz assim nessa questão: pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós aqui escolhemos, né? Escolhemos o bem proceder, o mal proceder. Mas nós vimos aí que Eurípides viveu escolhendo o bem, né? Um exemplo para nós, né? De caridade, né? De humanidade, do reconhecer no outro parte de si, né? Então, ele preparou essa existência, né, contribuindo e colaborando, né, com todos que ali conviveram com ele, de uma maneira que preparou ali, né, para esse momento, o momento do desenlace, né, dele, né, anunciou bem antes, né, para as pessoas. Então, o objetivo dessas, e ainda mais, né, nas perguntas, é esclarecido que não é adiantado a ida por conta do flagelo, mas tudo programado. Só o que acontece é que nesses momentos mais pessoas irão ao mesmo tempo. Então, cada uma tem o seu momento, né, do desencarne. Não é nada antecipado, de acordo com a programação individual de cada um, né, que Deus nos permite sair do corpo físico e retornar à vida espiritual, tirando, é claro, né, aquelas nossas más escolhas quando a gente deseja ir e pensa aí no suicídio, né, na ida voluntariamente, né, mas os outros formas de desencarne, elas são, né, estão na nossa programação, né, de cada um de nós, né? E aí o exemplo de Eurípides nos está aí para nossa reflexão, né? Então, outra coisa importante, né, diz aqui no parágrafo seguinte, que ele diz assim, que após ele fazer esse anúncio, ele orientava os colaboradores no sentido de providenciarem-se medidas para que nada faltasse às famílias quando a epidemia atingisse a cidade, né? Então, a primeira atitude dele foi pensar naquelas pessoas que estavam ali sob a tutela dele, né? Não pensou nele próprio, né? E isso foi, ao longo do livro todo, né? Uma constante, né? Pensar primeiro
no outro, né? E que muitas vezes a gente faz, tá vindo aí uma epidemia, a gente guarda coisas, pensamos só em nós e nos nossos, e a atitude primeira dele foi diferente, né? Então, os espíritos guias já haviam comunicado que a crise viria e que um número incalculável de criaturas tombaria. Então, ele já tinha isso bem claro para ele, e a preparação foi diferente. A preparação foi pensando na coletividade, nas pessoas que mais iriam ali sofrer com aquele momento, né? Então, isso quando, é bom lembrar que não tinha nenhum caso em Sacramento da gripe espanhola, né? E Eurípides já se preparava orientado pela espiritualidade superior, né? Então ele diz ainda no capítulo, a autora explica, tudo foi assentado para que uma nova provisão de medicamentos fosse encomendada, incluindo-se remessas de tinturas sob a orientação do espírito Bezerra de Menezes, né? Então, um espírito de alta envergadura, né, que orientava ali Eurípides, né, que já ele com a sua bagagem também, né, espiritual, sendo orientado para esse momento em que, relembrando, né, não se tinha um dos meios de comunicação que temos hoje, o acesso que temos hoje à informação. Então, os espíritos superiores aqui colaboraram, né, para que esse preparo, né, ocorresse. Claro que por conta do merecimento, né, desse espírito, desse ser que é Eurípides, né, da diferença que ele fez ali naquele momento para todos que estavam ali próximos a ele, né? E ainda faz, porque é um exemplo, né? E que nos faz crescer, né? Que a gente não aprende só com a dor, a gente aprende com as leituras, com os exemplos outros, né? E é assim que deve ser. Antes de a gente esperar sofrer, a gente precisa primeiro aprender, né? E é muito mais saudável, né? Salutar, né, esse aprendizado baseado no que já foi escrito, no que já foi vivido, no que já foi feito, né? Então, ele diz ainda, efetivamente, dias depois, né, desse anúncio, nos meados de outubro, um viajante hospedou-se no hotel de Dona Cândida Goulart, atual Hotel do Comércio, né? Então, as, as doenças, elas são levadas, né, por pessoas que transitam, a humanidade inteira é sempre assim, está sempre transitando, né, de uma cidade a outra, de um local a outra, e chegou à cidade, né, através de alguém que veio, né, por algum motivo, e se hospedou no hotel, e ele estava doente, estava contaminado. Então, Eurípides foi chamado para assistir ao enfermo, né, em pouco, alguns membros da família da Dona Cândida foram acometidos pela terrível enfermidade, né? Então, a gripe espanhola afetava, isso se espalhava muito rápido, e Eurípides foi, né? Mesmo tendo essa consciência clara, não se negou aí a fazer um atendimento, né? Aí realizar ali a tarefa que ele foi confiada, né? E aí a gente reflete, será que a gente age da mesma forma, né? Ou agiu, ou vai agir, então a gente precisa mudar se a gente não agiu conforme essa orientação, né? E muitas vezes a gente recua, né? O medo faz a gente recuar, a gente precisa se fortalecer para auxiliar quando for necessário, quando a gente tem as ferramentas para isso, né? Se não fosse Eurípides, quem seria chamado? Quem iria auxiliar? Então, ele é um espírito preparado e a gente precisa se preparar também, né? Para as nossas espíritos são preparados para grandes, pequenas, minúsculas missões. Então, com certeza, estamos preparados para aquelas que nos cabem, seja ela qual seja, né? E ainda diz o capítulo que naqueles dias a epidemia alastrou-se assustadoramente pela cidade, localidades vizinhas, impondo a Eurípides e a seus dedicados colaboradores um acervo de trabalho jamais alcançado, em tempo algum de serviço. Então, o número de atendimentos cresceu, o número de pessoas
que precisavam, que chamavam os colaboradores e a Eurípides, né? Muitas pessoas caíram doentes, né? E aí basta imaginar que assistência médica não é como as de hoje, né? E você tem muito mais acesso, né? Temos muitos problemas, né? No atendimento de hospitais, mas temos muito mais acesso tanto a medicamentos como aos profissionais, né? E aqui é 1918 a 1920, né? Então era bem mais difícil esse acesso, né? Mas Deus não desampara ninguém, né? Não estavam desamparados, né? Estava ali aquele núcleo de ajuda, né? Que era também aquele núcleo de ajuda ali dos colaboradores e de Eurípides, né? Então, aí, a família do Eurípides também, ele diz aqui, caíra sob força da insidiosa moléstia. Então, eles também, né, foram contaminados, né? A secretária, que é Dona Marli, né, também fora atingida, porém em caráter brando, estando a postos depois de um dia de repouso acamada. Então, algumas pessoas ficavam doentes, mas logo se recuperavam. Outras não, muitas outras, elas acabavam desencarnando, né, por conta da doença, né, da gripe espanhola. Então, ele diz aqui, no dia 22 de outubro, achava-se Eurípides junto aos auxiliares, no atendimento ao receituário e à expedição dos mesmos. Em meio ao trabalho, dirige-se aos companheiros nestes termos: vai desencarnar uma pessoa em sacramento, que terá um féretro concorridíssimo, muitas flores e um número incalculável de coroas. Todas as pessoas participantes do cortejo fúnebre levam flores. E como choram, lágrimas e muitas lágrimas, né? Então ele está ali descrevendo ali aquele momento, né, que seria aquele momento do seu próprio desenlace, né, e um aluno intervém. Com certeza trata-se de um rico, né, já que ele fala que está ali muita gente, comoveu muitas pessoas, então a, a, a conclusão, né, do aluno é que seria uma pessoa de posses, né, e aí a dona Malha, né, a secretária afirma, não serei eu, né, já que o aluno disse, não serei, era uma pessoa de posses, não, digo isso, disso estou certa, e Eurípides, né, acode, pois a senhora, por que a senhora, né, fala assim? E ela diz, porque não sou rica, né, tão pouco estimada para receber tantas homenagens. E, então, e Eurípides acentua, o homem que vai desencarnar, né, já disse que é um homem e é pobre, né, o caixão é pobre, mas o morto é muito querido, né. Então, a mobilização das pessoas, né, por aquilo que já receberam, né, ele já descreve com naturalidade, né, então, muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa que vai mobilizar muita gente são os de posses, né? E Eurípides disse, não, não é uma pessoa que possui bens materiais. E é o que nos une, né? Os laços, né, de afetividade, né? Então a pessoa mobiliza por conta daquilo que ele, história de vida que ele já fez, né? Baseado na caridade, na atenção, na assistência de todas as formas. Às vezes a gente, isso é a caridade, né? A caridade, a verdadeira caridade, não só a de aquela caridade que você dar alguma coisa, mas a caridade de você escutar alguém, né? De você fortalecer os laços, né? E isso ele bem fez. Também um exemplo para nós, né? Não porque a gente precise ter muitas pessoas ali nesse momento do desenlace, mas porque a gente precisa se fortalecer, né? Enquanto humanidade, enquanto pessoa, visando aí um crescimento não só de nós, mas de todos, né? Então ele diz assim, aí depois que ele falou isso, né, que a pessoa que iria desencarnar era pobre e muito querida, né, as pessoas meio que caiu a ficha, entenderam de quem ele estava falando, que era dele mesmo, né? Então ele diz assim, houve um silêncio unânime de compreensão e de tristeza, né? E o serviço volumoso prosseguiu, ele não, mesmo tendo essa visão, tendo essa certeza, ele não parou o trabalho, né? O serviço prosseguiu. E é outra coisa importante, às vezes a gente está com a unha encravada, não, eu não vou fazer
essa tal coisa, porque o dedinho está doendo, e aqui Eurípides deu outro exemplo, né? Seguiu trabalhando, seguiu fazendo as suas atividades, e o volume de trabalho foi muito maior, né? Enquanto às vezes a gente, hoje eu estou indisposta, hoje não dá para eu ir, contribuir, colaborar, porque hoje não é possível, né? E aqui ele fez, dando o outro exemplo, né? Um exemplo de que a gente pode, em todos os momentos, colaborar, né? Um trabalho visando o bem, né? Trabalho no bem, trabalho salutar, né? Não é um trabalho que de forma egoísta para o meu crescimento próprio material, mas aqui é o trabalho do ser, né? Que auxilia outros seres, né? Então ele seguiu até esse momento do desencarne, do desenlace, né? Então, diz ainda, continua o capítulo, naquele mesmo dia Eurípides apareceu febril, né? Então ele falou, né, comentou com todos, e no mesmo dia ele já ficou doente, né? Então, durante 3 dias, olha, mesmo doente, não abandonou seu posto, continuou auxiliando, né, junto aos enfermos, inclusive dos membros da família, acamados, e que a pedido de Dona Meca encontravam-se na casa, né? Então, não só ele estava doente, mas muitas outras pessoas da casa dele, né? E ele continuou auxiliando, mesmo estando doente. Então, no começo da epidemia, Eurípides fechara temporariamente as portas do colégio em virtude do grande número de alunos tombados com flagelo, né? Então, de um momento para outro, não tinha ninguém doente, e aí ele teve que fechar a escola por conta do número de pessoas, né, que adoeceram ao mesmo tempo, né? E esse também é uma das coisas que dificultam, né, nesses momentos, né, de pandemia, de epidemia, é que as pessoas adoecem ao mesmo tempo, né, muitas. Então, às vezes, assim, numa escola tem um professor que se adoece, ele não vai poder ir, assim, muitos alunos de uma turma, então, foi o mais acertado naquele momento para a escola. Então, ele diz assim, que no correr de 3 dias, vitimado pela febre, Eurípides ia e vinha de uma casa a outra, atendendo aos aflitivos. Então, as pessoas continuavam recorrendo a ele, né, para pedindo auxílio, e ele continuou auxiliando, né. Então, ao meio-dia de 23 de outubro, Eurípides pronunciou a última oração fúnebre no enterramento da senhora Mirena Bárbara, esposa do senhor Francisco Bárbara, né. Então, ele acompanhava desde os que estavam doentes até aqueles últimos momentos, né, auxiliando com a prece, né. Então, falou como nunca das belezas da imortalidade e da sobrevivência da alma, despertando em todos os espíritos as emoções mais vivas, né. Então, a gente tem que ter isso em mente, né, como é o exemplo dele, né, é exemplo de que, né, nós estamos aqui num, num momento rápido de uma existência, mas somos espíritos eternos, né, e quando a gente não tem isso muito sólido, né, dentro de nós, isso leva muitas vezes a encararmos o momento da perda do ente querido com desespero, né? E aí, quando tendo, né, essa visão, essa certeza da imortalidade da alma, esse momento se torna um pouco mais leve, né, do que quando a gente não tem nenhuma certeza assim, né? A gente achar que acabou, né, que não veremos mais aquele ente querido é bem mais difícil do que para aquele que tem uma visão mais larga, né, da imortalidade da alma. Não que vá doer menos, não é essa a questão. A dor é imensa para ambas as pessoas, tendo clareza ou não, né? A dor é sentida da mesma forma, mas a certeza da imortalidade, da sobrevivência da alma, dá um pouco mais de conforto, né, de leveza para esses momentos. E ele, né, descreve aqui que ele, nesses momentos, nessa última prece, fez esse esclarecimento para todos que estavam
por lá, nesse enterro da dona Mirena Bárbara. Então, em casa, todos lhe notaram o abatimento. Então, depois desse enterro, né, que ele chegou, todo mundo percebeu que ele não estava bem. Então, suas faces tomadas de uma cor violácea, tal a violência da febre. Então, estava muito febril, né? Então, ele, mais de 40 graus de febre, então, de, de estar aí com os olhos com lágrimas, né, sobre a febre a ardente, né? Então, e mesmo assim, os pedidos, né, por ajuda estavam ali com o mesmo volume ou mais, né, de trabalho. Uma multidão esperava, né? E aí, nesse esforço dele, né, de amor, que só o amor justifica, diz o texto, foi atender, né, esses corações, mesmo estando assim. Então, diz assim, a secretária, ao ver-lhe o estado febril, aconselhou a tomar um banho de imersão, né? Então, as pessoas começaram a perceber que ele precisava de cuidados, né? Então, ele diz, não posso, dona Amália, os enfermos não podem esperar. Então, ele entendia que mais pessoas estavam em condições piores do que as dele, né? E ela continua, mas o senhor precisa desse banho para acalmar a febre, né? Já que não quer acamar-se, né? Após os racionais recursos de persuasão de Dona Amália, quebrou-se a resistência de Eurípides, né? Então ela foi, conversou, argumentou, para que ele entendesse que era necessário ali esse procedimento do banho, né, para ele poder até auxiliar melhor. E aí ele tomou o banho, né, preparado, né, pela cozinheira Maria Joaquina. Né? Depois desse banho, ele se encaminhou para o quarto, diz aqui, para pentear-se e retomar as tarefas interrompidas. Né? Ele não pretendia parar o trabalho, né? Achava-se, né, muito abatido, né? E aí, de novo, Dona Mária corre, né, e busca a ajuda da mãe dele, que também está enferma, né, para que ela o aconselhasse no sentido de levar para a cama, né, para que ele pudesse melhorar. E aí, Dona Meca, que também estava doente, né, vai, encontra e insiste em conduzi-lo, né, ao leito, né, e ele reluta, não desejava ficar lá, acamado, né? Ele desejava continuar o trabalho, né? E eles não posso me deitar, deixando tantos doentes à míngua de recursos, né? E aí, muitas vezes, o que é que a gente pensa, né? Às vezes a gente está com a unha quebrada e está deitado com a perna para cima, né? E aqui Eurípides, né? Mesmo sem condições, estava querendo ir ao auxílio, né? E a velha mãe reluta, dirige-se à secretária. Malha, abre o cortinado da cama de Eurípides. Ela atua aqui como mãe. Não, agora é o momento de você, né, ser auxiliado. Depois ao filho, sente-se, pelo menos sentar-se, né, filho, aí na cama e descanse um pouco. Eurípides obedece, né, obedece à mãe, respeitava a mãe, né, então amava, né, ainda mais relutante, ele obedeceu. Então, auxiliado, deita-se para não levantar, né? Também ele teria essa certeza, né, de que no momento em que parasse, ele iria ali, né, para aqueles momentos finais de sua existência, né. Então, ele atendeu e, na manhã do dia anterior, anunciaram a sua desencarnação para 6 horas da manhã do dia 1º de novembro. Olha a clareza, né, mediúnica, a clareza espiritual desse espírito. Ele disse até a hora que ele iria, né, que iria ser esse momento. Ele anunciou o horário, né, 6 horas da manhã do dia 1º de novembro, né. E aí, diz assim o texto, naquele dia e hora, Eurípides libertava-se dos laços fluídicos que o traziam um peso ao veículo carnal. Então, a desencarnação é o contrário de que a gente pensa, o que muita gente pensa é a liberdade, né? Que o corpo aqui doente não resistia mais, né? Já era um peso. E aí o desencarne, no caso aqui, era uma libertação, né, do espírito. E aí, quantos de nós? Às vezes as pessoas pedem, eu queria desenvolver a mediunidade, e quantos de nós seria equilíbrio suficiente para saber esse momento, exatamente a hora do desenlace, e agir ainda com equilíbrio, como ele agiu, né, pensando naqueles que estavam ali, pedindo auxílio dele. Quantos de nós agiria
de forma equilibrada, né? Então, muitas vezes a gente não sabe, né, quanta proteção o plano espiritual nos dá em não nos fazer entender, ter essa clareza. Sei que é para espírito bem preparado, para espírito com uma bagagem, com uma conquista evolutiva, né, que é necessária, né, para ter essa clareza, né, para preparar os demais. E a gente deve se preparar para isso, né, porque com o nosso crescimento, com certeza, a gente conseguirá também ter essa clareza sem o desequilíbrio, né? E aí, Dona Meca achava-se acamada com a gripe, mas, chamada para junto do filho amado, assistiu os derradeiros momentos, né? Então, ela estava também doente, mas vivenciou ali o desencarne, né, de Eurípides, né? Então, uma equipe de médios curadores, né? Então, Eurípides preparou todo esse grupo, né, que trabalhavam ali de forma coletiva. Então, esses médios todos iriam continuar a tarefa, né? Então, mesmo ele não estando ali. Então, um outro exemplo que fica para nós, né? Que a gente deve, né, nas tarefas que nos cabem, a gente deve multiplicar, né, preparar mais pessoas, né, para não ter nenhuma solução de continuidade nas tarefas do bem que já estão ali programadas, né, para aquele grupo, né, que a gente está ali vinculado, né. Então, e aí essa equipe de médios, incluindo a própria secretária, Dona Amália, né, rodeava o enfermo nas vibrações fraternas do amor. E quanto auxílio a gente pode proporcionar nesse momento, né, vibrando, né, ao invés de entrar nas vibrações de sofrimento e dor, de desespero, né, levando vibrações de amor, né, quando a gente está ali vivenciando o desencarne de um ente querido, de alguém que a gente ama, é assim que a gente deve agir, né, com vibrações de amor, né, de fraternidade, né, evitando as contendas, evitando a o falar de forma inapropriada, né, perto daquele que está nesse momento, né, de desligamento, né, de desatar os laços, que é um momento que, para a maioria de nós, é um momento em que nos traz, o próprio livro dos Espíritos nos fala de confusão, né, de mental, né, um momento aí em que a gente precisa de conforto, né, dos pensamentos, né, de vibrações, e é assim que a gente deve agir, como esse grupo agiu, né, com vibrações de amor, de fraternidade, evitando, né, o desespero, evitando a desesperanças, porque quando a gente tem essa certeza, né, de sermos espíritos que iremos, né, para o plano maior e que depois voltaremos, né, para novas oportunidades nessa nossa terra ou fora dela, para o nosso próprio aprendizado, a gente vai ter esse momento, vivenciar esses momentos de maneira diferente, né? Então, no momento em que Dona Meca penetrara ao quarto, percebeu que o filho exalava os derradeiros haustos de vida orgânica. Os médios formavam a corrente, dando-se as mãos. Na sua dor, Dona Meca desfez a cadeia vibratória num dos elos, indo ajoelhar-se à cabeceira do filho, deixando cair uma exclamação dolorida: meu filho está morto, né? Aquele olhar da mãe, né? Que percebe ali, que não é muito natural, né? O natural é que a mãe, o pai vá primeiro, né? Faça o desencarne primeiro. Aqui está ocorrendo o contrário, né? E ela, né? Vivenciou esse momento assim, mas depois, olha, amparada por invisíveis forças superiores, tomou lugar na corrente quebrada e auxiliou os irmãos na prece pelo filho bem amado, né? Então, ela teve esse momento, né, de inicial, mas que ela foi amparada e ela se fortaleceu e ela foi, né, também colaborar com suas vibrações, né, para esse momento do Eurípides, né. Então, dali por diante, foi sublime em serenidade, né? Então, outro exemplo, né, dessa mãe, né, mesmo vendo o filho nesse momento, agindo com serenidade, né. Isso só vai ocorrer, né, se a gente faz um preparo, né, de nós mesmos, né,
Porque aí aquela consciência de culpa por não ter dado a atenção necessária não vai acontecer se a gente dá a atenção necessária durante toda a nossa existência, né? A quem está ali do nosso lado, a quem está ali sob a nossa tutela, né? E a gente precisa pensar que esses momentos irão acontecer, né? Então, com pungentes cenas registraram-se na ocasião. Homens e mulheres caíam desmaiados junto ao esquife. Então, muitas pessoas gostavam dele, né? E não tinham todo esse preparo que a mãe dele tinha, né? Esse preparo espiritual, e eles entravam em colapso, né? Desmaiavam. Então, Dona Meca tomara a si a tarefa de fazer voltar à consciência aquelas almas inconformadas com o desencarne do grande amigo e benfeitor. Então, geralmente o que acontece é que as mães, né, têm que ser amparadas. Aqui ela, que era mãe, que era quem estava, que era ali mais próxima, que estava consolando, né, os que estavam nesse momento dessa forma, né, um sofrimento grande por ter, né, perdido ali o benfeitor, né, que era Eurípides. Não? Continua o capítulo falando que chovia brandamente, né, que a cidade se consternava ante o fato. Então, mostra aí a grandeza, quantos vínculos, né, de bondade ele ali formou, né, tornando esse momento em que todos ali, né, iriam, né, sentir saudades, né, sentir falta, né, do Eurípides. E a natureza, participante melancólica da saudade dolorida dos corações, derramava-se em lágrimas suaves, acenando os adeus e sentimentos dos elementos cósmicos, né? Então, assim, era um dia bem triste, né, para todos ali, né? Então, quanto querido ele era, né? Ele na verdade, né? Então, ao enterramento compareceu a população em massa, acrescida de centenas de pessoas de outras localidades, e às 17 horas do dia 1º de novembro de 1918, né? Como ele havia dito, né? Então, não havia uma só pessoa que não trouxesse uma flor ou uma coroa. De todos os olhos caíam lágrimas de saudade e de gratidão. A cova rasa, singela, guarda no seio terno da Mãe Terra o veículo abençoado do luminoso Espírito que soube escrever uma das maiores páginas de amor que o mundo já conheceu. Então, muito simples, né? Então, como ele disse, não era um rico, né? Assim, uma pessoa muito querida, né? Muito singelo, né? Ali a participação de todos, né? Em cada coração inculpe-se um pensamento lapidar, imortal, glória eterna àquele cuja virtude maior foi a de perseverar até o fim dessa missão de amor que o Cristo lhe confiou, né? Termina assim. E aí houve as repercussões, né? Desse desenlace de Eurípides, né? Os jornais da época, né, noticiaram, né, esse desencarne dele, né? E esses jornais falam, né? Aqui é colocado um livro assim, uma cópia, né? E fala, escreve, né? No grandioso trabalho que ele fez durante a sua existência, né? Da colaboração em todos os sentidos, né? Com aquela coletividade, né? Com a escola, com a parte cultural, com a parte também que ele foi vereador, então com o que ele escrevia, né? Então, foi amplamente divulgado, né? O seu desencarne, né? Aí também o momento em que ele se converteu ao espiritismo, né? E aí começou a fazer a tarefa de assistência aos sofredores, também foi descrito aqui nos jornais, né? Aqui tem o Borá, né? Que lembra aí o desenvolvimento, né? Da cidade, com a colaboração também de Eurípides, né? Também coloca aqui o Jornal do Triângulo, né? Que foi um jornal que foi importante, né, para a defesa dele, quando foi instaurado um processo contra ele, né, de exercício legal da medicina. Esse jornal coloca aí, descreve bem, né, que o trabalho dele, né, quanta assistência ele não fez, né, visando nenhum retorno e baseado na mediunidade dele, né, que ele encontrava alívio para todos. E aí ele descreve, né,
também a farmácia espírita, né, que dava assistência a todos aqueles que não tinham como acessar, né, ali o alívio para seus sofrimentos, né. E um outro jornal chamado Tribuna Igarapava, também da mesma forma, né, que fala dos serviços de Eurípides, reconhece que é a humanidade, né, que foram sempre sem nenhum interesse material, né, e descreve de forma, aí mais um escrito, né, da trajetória do Eurípides. E por último tem uma folhinha de calendário aqui, que é um testemunho aqui à memória dele, né? Então, é um pequeno calendário aqui que é escrito, né, o dia em que ele adoece e o dia em que ele falece, né? Que é colocado aqui pelos seguidores aqui da tarefa, né? Levando aí a memória, né, desse espírito de grande envergadura que é Eurípides, né? Então, são essas reflexões que eu trouxe para esse nosso capítulo. Agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, do estudo, de conhecer um pouco mais sobre Eurípides, né? E trazer também para a minha existência o exemplo dele, e também para divido aqui com vocês, né? Para que a gente possa também crescer espiritualmente. Muito obrigada, Dora, e obrigada a todos. Nós aqui agradecemos. Foi muito bom, Simona, a sua participação nessas duas apresentações dessa obra. Nós estamos quase que finalizando, próximo domingo será o último capítulo, e temos a certeza de que esse trabalho vai ser visto ainda por muitas pessoas. Quem não teve acesso aos primeiros capítulos, pode visitar no nosso canal SESC Cristã Virtual no YouTube, que lá estão capítulo a capítulo do que nós realizamos aqui no estudo dessa obra. Então, nós somos muito gratos a você que nos acompanha, aqueles que irão ver esse vídeo no outro momento. Agradecemos a Simone a participação. E, se Deus quiser, no próximo domingo, estaremos aqui concluindo esse trabalho. O último capítulo desse livro, Eurípides, o Homem e a Missão. Muita paz a todos, uma boa semana.